Olá, estudantes, prezados pais, prezadas famílias, prezados responsáveis, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor André e estou aqui com a professora Carol. Tudo bem, professora Carol? Tudo bem, professor André. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Então, como vocês já estão acostumados, podem pegar seu caderno, seu lápis e acompanhar com a gente na tela que vocês vão precisar anotar da nossa aula de hoje. Anotem lá, componente curricular. Educação Física, Turma, quarto e quinto ano, conteúdo, ginástica, aula de número 11 e não esquece de colocar, a data de hoje. repetindo, Componente curricular, Educação Física, turma, quarto e quinto ano, conteúdo, ginástica, aula, aula de número 11, e não esquece de colocar. a data de hoje. Muito bem, agora que vocês já anotaram as informações da aula de hoje, a gente vai passar para vocês os materiais que nós vamos utilizar. Então hoje nós vamos precisar de 2 bolinhas de borracha ou 2 bolinhas de papel. Muito bem, então, como vocês já estão acostumados também, a gente vai dar aquele tempinho para vocês providenciarem esses materiais e a gente já retoma com as atividades de hoje. Então, antes de nós darmos início à nossa parte prática da aula, nós vamos trazer um pouquinho sobre a teoria da ginástica circense na nossa aula de hoje, ok? Então, para isso, eu peço que vocês acompanhem na tela os nossos slides. Então, a ginástica circense é inspirada em atividades artísticas circenses, possibilitando o trabalho com equilíbrio, com a acrobacia e com a manipulação de materiais. A ginástica circense é um rico meio de conhecimento corporal, explorando seus limites e possibilidades. As práticas circenses possuem uma classificação bastante variada. De acordo com Duprat e Bortoleto, de 2007, propuseram 2 formas de classificação. Uma em relação às ações motoras gerais e outra em relação ao tamanho dos materiais utilizados. A classificação dessas modalidades circenses, de acordo com as ações motoras gerais, são acrobacias, então aéreas, que é o trapézio, tecido e outros. As corpóreas, que são de solo, de grupos, de banquinhas, mastro chinês, entre outros. E também o de trampolim, que é o trampolim acrobático, a báscula russa e outros. Aí a categoria de manipulações de objetos, que são os malabares, ilusionismo, prestidigitação e outros. Aí de equilíbrios de objetos são as claves e o antipodismo, e sobre os objetos, a perna de pau, monociclo, corda bamba, rolo americano e alguns outros. A outra categoria é de acrobáticos, que são os paradismo, a mão e outros. E aí nós temos a ginástica circense de encenação, que são as artes corporais, que são a arte cênica, a dança, entre outros. E o de palhaço, que são de diferentes técnicas e estilos. Aí nós também temos a classificação das modalidades circenses de acordo com o tamanho do material. Então nós temos lá as modalidades com materiais de tamanho grande, que é o trapézio, a báscula russa, o mastro chinês. As modalidades com materiais de tamanho médio, que é o monociclo, a perna de pau, o tecido e alguns outros. E aí as modalidades com materiais de tamanho pequeno, que são os malabares, o rolo americano, a mágica, a pirofagia e outros. E aí as modalidades sem materiais, que são as corporais, né, de acrobacias, contorcionismo, palhaço, mímica e alguns outros. Então essas informações nós retiramos da SME de 2012, né, para trazer aqui para vocês um pouquinho sobre a ginástica circense. Então, como eu falei aqui para vocês, tem algumas categorias, né? E aí nós vamos trabalhar nas nossas aulas, não vamos trabalhar todas, ok? Nós vamos trabalhar algumas das modalidades ali, né? Algumas
que nós trouxemos para vocês, ok? Então, na parte prática, nós vamos fazer um pouquinho de algumas delas, tá? E aí eu pergunto para vocês já tiveram algum contato com a ginástica circense? Que seja assistir a um circo, né? Ir até o circo, assistir lá as apresentações do circo, ou viu alguma coisa na televisão, ou na rua mesmo a gente vê nos sinaleiros, né? Tem pessoas fazendo os malabares, alguns fazem algumas acrobacias, enfim. Teve algum contato já com alguma dessas atividades circenses, né? Você já praticou alguma dessas modalidades circenses? Ou o próprio malabares, ou equilíbrio na corda, ou algum outro, perna de pau, né? Alguma vez você já tentou se equilibrar em cima da perna de pau, tentou fazer os malabares? Então, a gente vai trazer algumas dessas atividades aqui nas nossas aulas para propor para vocês, para a gente poder vivenciar e experimentar um pouquinho dessas possibilidades das atividades circenses. Então, para que a gente possa fazer essas atividades, eu vou convidar a professora Carol para voltar aqui com a gente, para a gente iniciar a nossa parte prática da nossa aula de hoje. Antes da gente começar a nossa parte prática, o professor André já conversou com vocês um pouquinho sobre a parte teórica da ginástica circense. A gente já trabalhou aí nas aulas anteriores um pouquinho sobre a ginástica geral, a ginástica rítmica, e agora vamos iniciar a ginástica circense, né, professor André? Exatamente, professora Carol. Por isso que a gente teve aí uma parte teórica, né, para vocês, uma breve classificação aí, né, uma definição do que é a ginástica circense e depois uma classificação aí, né, que o professor André passou para vocês, de acordo com dois autores de 2007, que classificam a ginástica circense, né? Lembrando que existem outras classificações também da ginástica circense que são denominadas por outros autores, né, professor André? Isso. A gente trouxe aí para vocês apenas uma classificação só para vocês saberem, né, o que tem na ginástica circense, o que se encaixa dentro da ginástica circense, quais são as modalidades e como que elas são divididas e classificadas. E como o professor André falou, a gente não vai conseguir fazer todas aqui com vocês, até pela própria questão do nosso espaço, né, professor André, do nosso material, da possibilidade que a gente tem aqui, né, e vocês aí dentro de casa também. Então a gente vai estar realizando algumas modalidades que a gente consegue realizar dentro de um espaço pequeno e com materiais que vocês possam ter aí na casa de vocês, certo? E para a gente dar início, então, à nossa parte prática, né, a gente vai começar a trabalhar hoje com os malabares. Então, que é uma das modalidades, né, da ginástica circense, e a gente trabalha de forma gradativa, né, então a gente vai começar a fazer alguns exercícios com uma bolinha e depois com 2 bolinhas, para daí na próxima aula a gente colocar as 3 bolinhas, né, professor André? Isso mesmo, professora Carol. Então, vamos fazer uma progressão. Uma progressão pedagógica, né? Exato. Isso. E para isso, né, a gente pediu para vocês lá na listagem de materiais, para vocês conseguirem, né, se vocês tiverem 2 bolinhas de borracha, que é o nosso caso aqui, né, a gente vai trabalhar com 2 bolinhas de borracha, mas se caso, pode ser bolinha de tênis também, se caso vocês tenham aí na casa de vocês, né, é melhor essa menorzinha, que é mais fácil, né, de trabalhar com os malabares, mas se tiver de tênis também pode ser. E se vocês não tiverem nenhuma bolinha, a gente tem a bolinha de papel, né, que como a gente pediu para vocês também na lista de material. Foi bem simples, né? Então nós utilizamos, aqui nessas bolinhas a gente utilizou 5 folhas de papel sulfite, foi amassando uma dentro da outra, aí envolveu com o plástico filme aqui e depois passou um durex para durex colorido, fita adesiva colorida, fita adesiva, né? Colorida para poder prender aqui as bolinhas, ok? Que também não precisa ser fita adesiva colorida, né? Isso. Pode ser fita adesiva que vocês tenham aí. Pode até fazer, a gente fez com 5, mas pode fazer com menos papéis, né? Que daí ela fica menor. Então pode fazer com 3, que ela fica menor, ou com 2, só para vocês conseguirem manipular aí a bolinha na hora de fazer os malabares. E daí, fazendo menor, ela vai ficar do tamanho dessa bolinha de borracha aqui, né? Mais ou menos, isso, né, professor André? Então agora o professor André vai colocar nossas bolinhas de papel ali atrás, porque nós vamos utilizar as nossas bolinhas de borracha, certo? E como, professor André, vamos deixar uma bolinha aqui, porque nós vamos utilizar apenas uma, né? Então eu vou deixar as outras 2 aqui atrás também,
Nós vamos começar, né, com uma bolinha apenas, né? Então a gente convida vocês aí para vocês pegarem uma bolinha, né? Pra gente começar a realizar as nossas atividades práticas. Qual vai ser o primeiro exercício, professor André? Então o primeiro exercício vai ser mais simples. A gente vai jogar a bolinha para cima e segurar ela antes que ela caia no chão com as duas mãos. Então a gente lança e segura, ok? Lança com uma e segura com as duas. Primeiro lança com a mão dominante, né? No nosso caso aqui, nós somos destros, eu e o professor André, então a gente está lançando com a mão direita. Ok. Agora vamos lançar com a outra mão, professor André? A gente lança com a mão esquerda. Lança com uma mão e segura com as duas. Algumas dicas importantes, né, professor André, que eu acho que quando a gente trabalha com esse tipo de atividade, né, não só o malabares, mas eu acho que as atividades no geral da ginástica circense, né, é a questão do tempo do material, né? Então, por exemplo, a gente tem que ver aí o tempo da bola, né? Não dá para jogar muito forte, não dá para jogar também muito para frente, né? Então tem que jogar a bola para cima para você conseguir pegar, principalmente se a gente está fazendo o movimento no lugar, né? Parado, sem se movimentar, né, professor André? Então a ideia é você tentar jogar para você conseguir pegar. E outra dica importante, eu acho que é sempre estar olhando para a bolinha, né, professor André? Exatamente. Então é importante você jogar sempre a bolinha para cima, principalmente quando você está parado, né? Quando você está em movimento, claro, tem que jogar ela para frente, mas parado você joga ela para cima. E cuidar, né, para não jogar muito forte, para não bater no teto, para não bater na lâmpada, para não bater no lustre, né, para não estragar aí, não quebrar nenhum objeto aí na casa de vocês. E a outra questão é isso que a professora Carol falou, né? Então a gente sempre tem que estar prestando atenção e de olho na bolinha, para a gente saber onde ela está, para a gente poder lançar e agarrar sem que ela caia no chão e sem maiores dificuldades. Isso mesmo. E quando a gente fala que cabe para as outras modalidades também, porque a gente vai fazer também com outros materiais, né, que não seja a bolinha, então a gente tem que estar sempre olhando para o material, né, professor André? Por isso que eu até falei material, não falei a bolinha propriamente dita, porque nesse caso a gente está fazendo com a bolinha. Mas se a gente fizer com outro material, a gente também tem que estar olhando sempre para esse material, né? Então, por isso. Vamos lá para você. Vamos fazer agora. Ou vai lá, professor André. Vamos lá para o próximo exercício então. Então a gente estava lançando com uma mão e segurando com as duas. Agora a gente vai lançar com a mão dominante. Então no nosso caso aqui a direita, né? E vai segurar com a mesma? E vai segurar com a mesma mão. Ok? Então lança e segura então com a mesma mão. Então lança com uma mão e segura com uma mão. Antes que ela caia no chão, você segura. A mão esquerda, no nosso caso, vai ficar paradinha agora. Paradinha agora. Lança com uma mão e segura com a mesma. Lança e segura, lança e segura. Agora a gente lança com a outra mão, né? Com a mão não dominante, que no nosso caso é a esquerda, e segura. Lança e segura, professora Carol. Opa, agora mudou. Com a mão esquerda ou com a mão não dominante, né? Professor André, eu tô tendo uma ideia aqui legal pra gente fazer. Vamos lá. Eu acho, professor André, pra gente treinar aqui o tempo de bola, a gente podia fazer uma atividade um pouco diferente aqui, ó. Já que essa outra mão aqui está parada, ela podia fazer alguma coisa legal, assim, pra dificultar um pouquinho a atividade. O que você acha? Podemos pensar. O que você pensou, professora Carol? Eu pensei em encostar a mão no chão, professor André. De jogar. Então, assim, lançar, encosta essa mão no chão e segura, sem cair no chão. Tá, lança, encosta a mão no chão. Isso, entendeu? Já é um pouquinho mais difícil, né, professora Carol? Pra gente trabalhar justamente essa questão do tempo da bola, sabe, professor? Legal, professora Carol. Porque daí vai ter que jogar, claro, lembrando daqueles cuidados que o professor André falou pra vocês, né? Cuidar pra não jogar em um lugar aí da casa de vocês que quebre, não jogar muito alto também, né? Mas de qualquer forma, pra gente conseguir encostar a mão no chão e pegar sem cair, vai ter que jogar um pouquinho mais alto a bolinha. Mais alto, né? Então por isso que a gente vai treinar. Então vamos lá. Então agora a gente vai fazer com a mão dominante primeiro, né, professora Carol? Então, como a gente falou, no nosso caso aqui com a direita, tá? Então se você é destro, você também vai fazer com a direita. Se você é canhoto, você vai fazer com a esquerda, ok? Então a ideia é jogar com a mão dominante, a mão não dominante vai encostar no chão e segurar essa bolinha com a mesma mão que foi lançada, sem deixar ela cair no chão. Então vamos lá.
Derrubei, professor André. Vou buscar a bolinha aqui que ela saiu de cena. Então, de novo. Então, sempre de olho, né, na bolinha, pra não... Opa! Aí. Agora quase que eu aprendi já. Vocês vejam como é importante o tempo de bola nesse exercício, né? Agora vamos trocar de mão, professor André? Vamos trocar de mão. Então a gente vai lançar com a mão não dominante e a mão dominante vai encostar no chão e pegar de novo com a mão não dominante antes que a bolinha caia no chão. Preparados? Isso, professor André, já fui. Então vamos lá. Olha, parece que essa tá mais fácil do que a outra. Mais fácil, professora Carol. Acho que é porque a gente já treinou, né, professor André? E daí? Conseguiram fazer aí na casa de vocês? E você, professor André, achou muito difícil? Eu também achei que com a mão dominante, lançando a bola, foi mais difícil. Pode ser que seja porque a gente já tinha feito. Pode ser. Se a gente tivesse começado com a outra, né, de repente. Pode ser a gente achar. E vocês, qual foi mais fácil? Lançar com a mão dominante e segurar? Ou lançar com a mão não dominante e segurar a bola? Vamos lá, professora Carol. Agora nós vamos seguir, professor André, para o próximo exercício, ainda com uma bolinha, aonde a gente vai lançar com uma mão e segurar com a outra. Então a gente lança com uma mão e segura. Lança com uma mão e segura com a outra. Ó. Então lança e segura. Lança, segura. Lança e segura. Vai lançando alternadamente, né? Uma vez com a mão dominante e outra vez com a mão não dominante, né? Certo. Então lança, segura, aí lança, segura. Lança, segura, lança, segura. Muito bem, professor André. Agora eu acho que tá muito fácil esse exercício. Tá fácil, né, professora Carol? Vamos dificultar um pouquinho? A gente tem que dificultar um pouquinho. Então vamos lá. Qual vai ser o próximo, professor André? Que tal a gente colocar, agora que a gente já tá mais familiarizado com o tempo da bola, né, professora Carol? A gente lançar outro desafio para eles. O desafio de lançar a bola para o alto, dar um giro e segurar a bolinha antes que ela caia no chão. Com as duas, pode ser com as duas mãos. Pode ser com uma mão ou com as duas mãos, ok? Você achar mais fácil aí. Importante é não deixar a bolinha cair no chão daí, né, professora Carol? Mesma coisa, tem que tomar cuidado, né? Que nesse caso também vai ter que jogar a bolinha um pouquinho mais alto. Mais alto, né? Mas tem que tomar o cuidado para não jogar muito alto e também no espaço que vocês estão realizando aí a atividade, como nós aqui também, né? A gente também não pode realizar muito alto para não bater no teto ou não bater na lâmpada, né? Enfim, então a gente também tem que tomar esses cuidados. Será que a gente Vamos vai lá, conseguir, será que a gente Carol? consegue? Vamos ver. Vamos Tá ver. preparada? Vamos lá. Então vai. Então é jogar. Ixi, ó, já bati no teto. Muito alto, Carol. Vamos lá, joga, gira e Olha segura. só, o professor André já conseguiu. Eu só dei um meio giro, professor André. Aí. Deu certo, professora Carol? Ainda não, tô treinando, professor André. Dá um giro e Opa. segura. Quase que eu não consegui Nossa, pegar. a gente fica até tonta de ficar girando, professor André. Gira pra um lado. Tem que girar depois para um gira lado e pro outro, pra não dar Pra tontura. não ficar tonto. Aí. Opa. Agora joguei muito baixo e não consegui segurar. Então, Vocês conseguiram aí na casa de vocês? Conseguiram lançar, girar e segurar a bolinha? não é muito fácil esse exercício, Esse é professor um pouco André. mais difícil, né, É um professora Carol? desafio. É um desafio e tanto, né? É mais difícil até do que colocar a mão no chão. Isso mesmo. Então, nós vamos passar para um próximo desafio agora para vocês. Né, professora Carol? A gente vai lançar a bolinha, vai fazer o giro e bater a palma e segurar. Olha, A gente consegue, professora mais Carol? difícil ainda. Vai ficar um pouco mais difícil, ok?
Vamos lá? Estão Vamos preparados? Então a gente vai lançar a bolinha. Lança, gira, bate palma e segura. Vamos ver? Olha! Opa! Lança, gira, bate palma e segura. Isso aí, vamos lá. Ó, bati palma e se girar, professora Carol. Fiquei prestando atenção na bolinha pra... E esqueceu de girar. Não girei. E eu tô girando pro lado só, professora André, eu tô até meio tonto. Então tem que girar pra um lado e pro outro. Senão a gente fica tonto, né? E vocês aí em casa estão conseguindo? Lança, bate palma, gira e segura. O que você acha? Então, todos esses exercícios a gente está trabalhando a questão do tempo da bola, né? Que é uma questão muito importante que a gente trabalha dentro dos malabares, né, professor André? Exatamente, professora Carol. E aí, a gente vai passar qual desafio para eles agora, professora Carol? Agora, professor André, vai ser um outro desafio. Então, agora vai ter que lançar a bolinha para cima, tentar passar por baixo da bolinha e pegar a bolinha de novo. Não pode deixar ela quicar no chão, professora Carol. Não. Então tem que tentar lançar, passar por baixo da bolinha, ó, e segurar sem deixar ela cair. Então lança, passa de baixo. Isso. Olha lá, até saiu de cena a bolinha aqui. Então, vamos lá. Também é um desafio. Desafio. Né, então lançar, passa por baixo e segura. Lança, passa por baixo e segura. Lança, passa por baixo. Ui, eu quase acertei a bolinha na minha cabeça. Lança, passa por baixo e segura. Lança por baixo e segura. Pode lançar uma vez com a mão dominante, outra vez com a mão não dominante, pode ir alternando. E pode segurar também com uma mão, pode segurar com as duas, né? Então pode também ir variando aí para vocês verem como que é mais fácil, como que é mais difícil, né? Professor André, agora eu tenho mais um desafio. Ai. Essa aula está cheia de desafios. Fiquei até apreensivo aqui agora com a sua fala, professora Carol. Agora, professor André, tem que tentar jogar a bola e pegar ela de olhos fechados. Nossa, é um desafio e tanto, hein? A gente falou pra eles, tem que estar sempre de olho no agora. E agora eu quero ver, porque a gente vai lançar e vai estar de olho fechado pra tentar segurar. Mas por que, professor André, que a gente vai fazer esse exercício? Por quê, professora Carol? Justamente porque, claro, a gente fala que quando a gente está fazendo as atividades, a gente tem que estar sempre olhando para o material, né? Foi a dica que a gente deu para vocês. Mas esse desafio de fazer com os olhos fechados é justamente para a gente ver a força que a gente tem ao lançar a bolinha, professor André. Então a gente tem que controlar. O tempo da bola realmente vai ser só no nosso movimento e não na nossa visão. Então eu vou ficar de olho fechado, lançar a bolinha e tentar segurar sem abrir o olho. Isso mesmo. Isso mesmo. De olho fechado, você vai lançar e segurar a bolinha. E daí pode fazer. Vamos fazer primeiro com uma mão só, para ser mais fácil? Vamos lá. Então lança com a mão dominante e pega com a mesma mão, certo? Tá bom. Então de olho fechado. Vai lá. De olhos fechados a gente lança. Ixi! Vamos lá. De olho fechado a gente lança. E tenta segurar. Vocês vejam que quando a gente está de olho aberto, esse exercício é fácil, né, professor André? Só, né? Esse a gente está fazendo para vocês verem o quanto é importante você ficar de olho no objeto. Isso mesmo, lá. Eu não consegui pegar de olho fechado, professor André. Você conseguiu? Ainda não, professora Carol. Olha lá, fugindo da bolinha. Vamos tentar fazer agora com a mão esquerda? O professor André conseguiu agora. Vamos tentar fazer. Eu acho que o professor André fez assim, ó. Mas... Sabe assim, ó, ele fez assim, ó. Deu uma abridinha no olho, assim. Sabe qual foi, professora Carol? Eu não lancei a bolinha tão alto, ó. Quando lança mais alto, vai ficar mais difícil. Lancei a bolinha bem baixinho, ó. E daí, e aí? Vou tentar mais uma vez aqui com a minha mão direita, ver se eu consigo. Professor André, tem que lançar bem baixinho mesmo.
bem baixinho. Quando eu lancei bem baixinho, eu consegui. Assim você consegue. A gente consegue. Mas praticamente não sai da mão a bola. Não sai da mão, exatamente. Vamos tentar com a esquerda? Vamos lá. Ó, pelo menos bateu a bolinha na mão, já menos mal. Quando a gente joga mais baixinho, fica mais fácil. Eu saindo de cena de novo. Ah, professor André, agora eu tô conseguindo baixinho. Baixinho vai, né, professora Só que a bola quase não sai da mão. E vocês aí, conseguiram? Como que vocês fizeram essa atividade com os olhos fechados? Foi difícil? Vocês vejam que quando a gente fez com os olhos abertos essa atividade, ela foi bem fácil, né? Foi bem fácil. Então, para vocês verem como o professor André falou, da importância de estar olhando para o material e também da importância de a gente ver o tempo que a gente vai jogar o material, né? Porque vocês vejam que quando a gente não tá olhando, a gente não consegue pegar. Isso porque mesmo. A gente joga muito alto. Então a gente tem que estar sempre de olho no material para a gente ter a noção de onde ele está indo para conseguir pegá-lo novamente. Agora vamos fazer com duas bolinhas? Vamos fazer com duas bolinhas. A gente vai começar o primeiro exercício com as duas bolinhas. A gente vai lançar as duas bolinhas com uma mão. Então a gente deixa as duas bolinhas na mesma mão, lança as duas e pega cada uma em uma mão. Cada bolinha em uma mão. Assim? Okay? Lança com as duas e cada bolinha pega com uma mão. Ok? Então lançou as duas e pega uma com cada. Lança com a mão, no caso, lança com a mão dominante. Lança com a mão dominante e segura uma bolinha em cada mão. Então lança uma bolinha em cada mão. Agora faz com a, lança com a mão não dominante e segura. E aí, estão conseguindo fazer em casa? Opa, caiu, professor André. Caiu. Muito bem, professor André. Agora a gente vai lançar. A gente vai ficar com as duas bolinhas na mesma mão, né, professor André? Isso. A bolinha de baixo a gente vai segurar com esses dois dedos aqui, ó. Ó, vou mostrar para vocês visualizarem. Com esses dois dedos. E a bolinha de cima a gente segura com esses três aqui, certo? Aí a gente vai ter que lançar uma de cada vez, né, professor André? Então, a gente lança primeiro a que tá aqui na frente, isso. Lançou. Lança. Ih, professor André, fiz errado. A gente vai lançar essa e a outra vai rolar pra frente da mão. Isso tem que segurar com a mesma mão. Então se lança, rola e segura. Lança, rola e segura. Lança, rola e segura. Sem deixar cair, como a professora Carol fez. Certo? Lançou, rolou, segurou. Lançou, rolou, segurou. Lança, rola e segura. Lança, rola e segura. Lança, rola e segura. Ah, professor André, é questão de treino, ó. É. O treino a gente vai treinando, vai Quando a gente vai treinando, a gente vai conseguindo. Vamos tentar com a mão não dominante agora, a mesma coisa. Ixi, lança, rola, segura. Lança, rola e segura. Sempre de olho. Professor André, na bolinha, pra né? gente fechar a nossa aula de hoje, pensei agora em fazer que nem a gente fez com uma bolinha só. Como? O que você acha de a gente fazer esse exercício e com a outra mão, já que a outra mão tá parada, encostar no chão? Ah, esse vai ser outro desafio então, que nem a gente fez com uma bolinha só, lembra? Vamos lá, vamos tentar? Então a gente vamos deixar como um desafio para a próxima aula? O que você acha? Vamos deixar então para desafio para vocês aí de tarefa de casa. Isso, a gente vai retomar daí na próxima aula. Então lança dessa forma, né? Lança, arrasta e segura, né? Sem deixar cair. E ao mesmo tempo que faz isso, vai tentar encostar a mão no chão, ó. Tenta encostar a mão no chão e volta. Encosta a mão no chão e volta. Ok? Então lança, encosta a mão no chão, segura. Oh, era pra segurar. Foi. Lança, encosta a mão no chão e segura. E não era pra cair também. Então lança e segura. Esse é o desafio para vocês de tarefa de casa. A gente retoma essa atividade na nossa próxima aula, ok? Esperamos que tenham gostado das atividades propostas na nossa aula de hoje. Convidamos vocês a acompanhar a nossa próxima aula. Tchau, tchau.